Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, esse é mais um registro da nossa série Registro OB e esse é o de número 49, beleza? Onde eu vou estar mostrando para vocês a nossa última operação da semana, de sexta-feira. Vou poder mostrar o meu resultado, quanto que eu consegui lucrar nessa semana, né? Lembrando que foi a primeira semana do mês de janeiro, primeira semana do ano, né? Então, sem mais enrolações, vocês vão acompanhar as minhas operações que eu realizei sexta-feira, que foi dia. Sexta-feira foi dia 9/1/2026. Vocês estão podendo ver agora o meu desempenho nessa semana. Perceba que eu fiz ali 22 operações, tive 55% de assertividade durante essa semana e o meu resultado foi um lucro líquido de R$ 252, beleza? Um risco-retorno ali de 2,10. Vocês estão vendo ali certinho os dias, né? A evolução gráfica dos dias. E, cara, eu queria comentar, esse vai ser o tema que eu vou abordar no vídeo de hoje, um pouquinho sobre a questão desse resultado, como que isso impacta a minha cabeça. E eu quero deixar uma lição importante, porque na sexta-feira, quando eu estava realizando as operações, antes, né, de fato, de começar a operar, eu olhei a minha dashboard, vi o meu resultado, que eu estava com um lucro pequeno, né, de R$ 100 ali, antes de começar a fazer as operações. Porque no dia anterior, quinta-feira, eu tinha perdido R$ 152,40. Tinha tomado ali um prejuízo, um dia de loss, e tinha me deixado com um resultado de R$ 100 de lucro, e eu ainda ia operar, então poderia piorar ou melhorar, né? E a questão que eu quero abordar é porque acho que muita gente na minha posição, quando acontece um cenário parecido de, pô, falta apenas um dia para você terminar a sua semana de operações e você às vezes não está com o resultado que você esperava ou que você queria, que você gostaria de ter, e você pode ter o comportamento impulsivo de querer aumentar a sua mão para poder fechar a semana com um lucro maior. E eu queria abordar esse tema porque eu não que eu tenha pensado isso, sabe, mas ficou um certo tipo de pensamento, uma ressonância na minha cabeça, que meio que mostrava que eu precisava ter um resultado muito positivo em questão de placar, em taxas, né, ou seja, eu teria que pegar ali uns 3-0 para meio que valer a pena, entre aspas. E eu falo isso entre aspas, pessoal, porque, cara, fazia muito tempo, para ser sincero, que eu não sentia esse tipo de coisa, sabe. E quando esse pensamento começou a vir à tona, eu falei: "Opa, espera aí", porque eu tenho certas regras de ouro que não me deixam cair nessas ciladas e nesses pensamentos que acabam sendo prejudiciais, né. E eu vou expor uma delas aqui para você, porque acho que pode te ajudar. Eu ainda vou fazer um vídeo detalhado sobre cada uma dessas regras de ouro que eu tenho no meu trading plan, porque elas são muito úteis e vocês vão perceber um pouquinho disso agora. A regra de número 6 diz mais ou menos o seguinte: alegre-se e fique satisfeito com qualquer lucro próximo de R$ 60, seja ele menor ou maior. É mais do que o salário que muitos recebem por um dia inteiro de trabalho. O que que é essa regra? Para que ela serve? Qual que é o objetivo dela? Perceba que ela me faz colocar o pé no chão e ser grato pelo meu dia de operações. Ela ainda ressalta que eu devo ficar contente com qualquer valor próximo de R$ 60. Senhores, perceba que eu ainda coloquei entre parênteses, seja esse lucro líquido das operações maior ou menor que R$ 60. Porque quando eu tenho um resultado ali de, por exemplo, R$ 40, em vez de eu pensar, putz, mano, só lucrei 40 conto hoje, com essa regra, eu automaticamente penso e mudo a minha forma de pensar para algo do tipo, pô, cara, R$ 40 é quase 60. E 60 conto é o que a maioria recebe ali para trabalhar o dia inteiro, passando ali 7 horas trabalhando, acordando cedo, muitas das vezes. E eu, cara, ganhei esse valor com 20 minutos de operações, né? Porque, para quem não sabe, eu opero ali 10 minutinhos mais ou menos na sessão da manhã e mais 10 minutos na sessão da tarde, né? Esse é o meu operacional, que me dá muita liberdade durante o dia. Então eu penso, pô, cara.
pouquinho tempo de operação, fico pouco tempo exposto ao gráfico, então querendo ou não, se esse é o meu trabalho, eu trabalho 20 minutos por dia, quem que trabalha 20 minutos por dia e ganha equivalente a mais de um salário mínimo? Então, tipo assim, esse tipo de coisa me faz ser grato, me faz perceber que eu tô num lugar privilegiado e faz com que eu não que a ganância não comece a falar mais alto, porque nesse mundo, como a gente tem a possibilidade de lucrar muito, a gente às vezes acaba perdendo a noção de como é a vida da maioria das pessoas, a gente acaba perdendo a noção de que muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, de poder estar operando do conforto da nossa casa, tendo a liberdade de horário que a gente tem, né, porque isso me permite ter o dia inteiro livre para fazer o que eu quiser. Então, no final das contas, essa regra em específico me faz colocar o pé no chão, me faz ser grato pelo dia de operações, independente do resultado. E como eu estava comentando anteriormente, começou meio que a entrar na minha cabeça esse tipo de pensamento intrusivo, que não é bom, sabe? Inclusive, pessoal, fazia um tempinho que eu não me importava tanto com o resultado diário, porque eu acho que não sei se eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu acredito que sim, que também faz parte do meu trading plan, não me importar com o resultado diário. Isso é muito importante. Eu meio que ignoro, sabe? Tipo, ganhei R$ 200, bati meu stop. Pra mim, tanto faz, tanto fez. O que importa pra mim é o final do mês, porque eu confio no meu processo e eu sei que eu vou fechar o mês positivo, senhores. Então, isso é muito importante. Quando você confia no seu processo, quando você acredita no processo do seu trading plan, tudo fica mais tranquilo. E quando você começa a dominar sua mente, porque eu acho que isso é o grande trabalho do trader, é conseguir dominar a sua mente, entender os seus pensamentos e conseguir controlar o seu comportamento perante os pensamentos que você tem, que muitas das vezes são conflitantes, e você. Cara, isso é muito louco, porque às vezes você sabe o que tem que fazer, você já escreveu ali no seu trading plan qual que é o raciocínio, o tipo de pensamentos que você deve ter durante as operações, e mesmo assim, de vez em quando, parece que vem um pensamento inimigo querendo te sabotar, querendo fazer você quebrar suas regras, querendo fazer você entrar em desespero, em preocupação, e às vezes à toa, sabe? Tipo, não precisa. E tipo assim, senhores, se eu for olhar o meu passado, o meu histórico anterior, porque eu já tenho ali 3 meses registrado aqui no canal, mês após mês, todo o meu resultado, a minha trajetória até aqui, certo? Eu estava olhando que no mês de novembro, se eu não me engano, vou até olhar aqui de novo, exatamente, no mês de novembro, primeira semana, eu fiz R$ 89, tá? Segunda semana, 121. Terceira semana, R$ 77. Cara, olha a minha evolução. Nessa primeira semana, perceba que ontem no caso é quinta-feira, né? Porque eu tô gravando esse vídeo mais para frente. Mas enfim, o ponto central é, eu tive um dia de head onde eu perdi R$ 152,40. E no dia seguinte, eu ganhei exatamente esse valor, que foi hoje, sexta-feira. Então, se a gente for botar no papel, eu tive aí 3 dias positivos, né? O único headzinho, a gente poderia contar que seria segunda-feira, que foi R$ 34. O que eu quero representar com tudo isso é que a gente finalizou a semana com um lucro de R$ 252, num cenário fraco, onde a gente teve ali 55% de assertividade, ou seja, não foi o melhor cenário possível, e mesmo assim eu lucrei tudo isso. Se a gente for comparar com aquele mês de novembro, cara, teve uma semana ali que eu ganhei R$ 77 de lucro. Então eu percebo que a minha evolução, ela tá sendo expressada, eu tô conseguindo visualizar o meu progresso. E é muito importante a gente ter isso em mente, a gente conseguir valorizar que a gente está progredindo, pessoal. E uma coisa importante que eu quero que vocês percebam é que, embora eu tenha comentado anteriormente que a gente precisa manter o pé no chão, que aquela regra de ouro me faz ser grato pelo dia de hoje, me manter humilde com o pé no chão, não deixar a ganância falar mais alto, a gente também tem a dualidade, porque eu também comentei em um vídeo anterior sobre a questão da projeção. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar com isso, eu gosto de me projetar no futuro, porque esse é um mercado de longo prazo. Então eu tenho convicção que se eu seguir o meu trading plan,
com esse mesmo operacional que me permite ter uma continuidade progressiva, eu sei que conforme o meu dinheiro aumenta, consequentemente, quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu faço. Então, esse mesmo cenário mediano, esse mesmo resultado, esse mesmo placar que eu obtive essa semana, que me rendeu R$ 250 com a banca que eu tenho hoje, cara, daqui a alguns anos, talvez até ano que vem, já seja esses 250 vire R$ 2.500. Lembrando, detalhe, uma semana mediana que não foi tão boa assim, poderia ter sido muito melhor. Perceba, imagine você fazendo R$ 2.500 em uma semana. Cara, é loucura a possibilidade que o trade dá. E quando eu projeto isso, eu falo: "Meu Deus, eu tô no caminho certo, né, eu preciso ter calma, não preciso ter pressa", porque é muito ilusório, né. E eu tô, cara, tendo que lutar contra mim mesmo, porque eu acho que isso é um grande problema. Talvez seja ansiedade ou algo do tipo, ou talvez seja o mundo que a gente está inserido que faz com que a gente queira tudo rápido, onde a gente vê pessoas mais novas que a gente tendo milhões na conta. E, enfim, tá tudo muito imediatista, a gente não tá valorizando o processo, a gente acaba, se comparando muitas das vezes. Eu não tenho o costume de me comparar muito, mas acho que ultimamente, talvez seja um ponto que eu tenho que rever, é a minha pressa. Eu sinto que talvez eu tô com pressa de ficar milionário e não é bem por aí, sabe. Mas, enfim, isso é coisas que talvez eu tenha que melhorar internamente, né, pra vocês verem. Eu sempre compartilho com vocês tudo que eu faço, e é bom também eu compartilhar a realidade. Falar: "Pô, esse tipo de pensamento passa pela minha cabeça, esse tipo de coisa acontece, como que eu lido com isso?", entende? A gente precisa se entender, porque esse mercado é a gente contra a gente. Muita gente pensa que é você contra a corretora, mas a grande realidade é que na maioria dos dias vai ser você contra você mesmo, meu parceiro. E é isso, pessoal. Então, para poder concluir, finalizar esse vídeo, eu queria contar a história do artesão, porque eu acho que ela se conecta muito bem com o trade. E se a gente for parar para ver, vocês vão entender que o artesão é o trader de hoje em dia. O artesão, pessoal, ele pega, por exemplo, uma madeira, né, um tronco de árvore, e ele vai esculpindo com um machado, com um martelo ali, para poder fazer uma escultura, uma estátua. E muita gente não sabe, mas para obras, por exemplo, de mármore, né, que a gente tinha na cultura romana, onde eles criavam os reis ali de Roma, da Grécia, faziam aquelas grandes esculturas que eram, pô, gigantescas, né. O trabalho que ele tinha para esculpir aquilo lá demorava anos, tá. Então, se a gente for pegar um escultor mediano ali que, pô, faz uma escultura média, ele vai demorar meses, cara, para concluir uma peça, uma escultura. E o ponto central é o seguinte: perceba que ele vai dar marteladas, ele vai modular dia após dia, sempre ali um pouquinho por dia. Perceba que vai ter dias que ele vai acabar dando uma machadada, uma martelada com mais força do que o necessário. Isso pode causar, e muitas das vezes causa, rachaduras na escultura. Agora, imagina se esse escultor desistisse simplesmente porque ele fez uma rachadura. Então ele pega ali e joga fora todo o processo que ele fez, abandona tudo, porque teve uma rachadura e ele prefere começar de novo, porque ele acha que aquela rachadura vai estragar toda a obra dele. Cara, ele não faz esse tipo de coisa. Perceba que ele pega aquela rachadura, ele entende ela e recalcula, porque ele sabe que aquela rachadura vai fazer parte da escultura e conforme os meses vai passando, ele sabe que aquela pequena rachadura vai ser irrelevante para a escultura final. Então ele simplesmente modela, ele usa aquela rachadura como parte da obra, continua esculpindo dia após dia, pois ele confia no processo e ele sabe que aquela rachadura não vai ter importância tão grande quanto ele imagina. E isso é muito parecido com o trade, porque muita gente, cara, acho que isso é um grande erro. A pessoa vê a rachadura como, por exemplo, o stop. Ela toma um stop, ela quer recuperar instantaneamente. Ela não aceita aquela rachadura. Ela não entende que aquilo ali faz parte do processo. E aí, muitas das vezes, que nem eu tinha falado agora há pouco, o trader, ele não vai
ter a mentalidade do escultor. Ele vai simplesmente jogar fora todo o processo dele. Como que ele faz isso? Tentando recuperar, quebrando a banca. Todo o processo que ele demorou meses para acumular, aquela banca que se formou, ele simplesmente joga fora por conta dessa rachadura. Simplesmente porque ele não tem capacidade de confiar no processo e entender que essa rachadura, no longo prazo, no final do mês, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Que esse dia de loss, que esse dia de prejuízo, não vai fazer cócegas no final do ano. Vai ser irrelevante se ele confiar no processo e entender e conseguir visualizar tudo isso. Ele já vai ter um grande avanço, ele já vai ser diferenciado, já vai conseguir fazer parte dos 5% do mercado de opções binárias que são lucrativos, porque ele entendeu o processo, ele confiou no processo e entendeu que essa rachadura, que esse dia de prejuízo não é tão grande quanto ele imagina. E o grande problema é que ele fantasia, ele cria um monstro maior do que a realidade. Ele faz tempestade num copo d'água, ele transforma uma pequena chuva em um tsunami, entendeu? E esse é o grande problema, ele acaba fantasiando demais, enaltecendo e transformando um uma rachadura em um estrondo, em uma bomba nuclear, entendeu? Acho que esse é um dos grandes pontos que a gente precisa estar entendendo e evitando. Não transforme rachaduras, não deixe que a rachadura, na verdade, acabe com a sua escultura, beleza, senhores? Lembre-se do longo prazo. Então é isso, tá, pessoal? Eu gostaria de concluir o vídeo por aqui e lembrar aos senhores que vocês podem ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do grande Saiyaman.